aí, pessoal, tudo bem? Esse tá mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no Portal Super Varejo, nas redes sociais, no Spotify e no Deezer. 2026 é um ano muito especial. Esse ano nós temos eleição, Copa do Mundo. Olha aí, ó. Passou rapidinho e já chegou. E aí eu trouxe aqui um convidado, ele já conversou comigo aqui várias vezes, ele é meu convidado aqui, ó, vira e mexe, ele tá aqui com a gente. O pessoal da indústria conhece ele, o pessoal do supermercado conhece ele, mas eu vou pedir para ele se apresentar para quem conhece e para quem não conhece. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Dani? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou o Felipe, sou Head de Inteligência de Mercado na Scantec. É um super prazer estar aqui de novo falando de um tema tão especial, né? Como Copa do Mundo. Vamos movimentar as vendas aí nesse ano e entender quais são as grandes oportunidades que a gente tem. Eu ia falar que o Felipe é da Scantec, né? Ele já ressaltou. Scantec, nosso parceiro aqui da Super Varejo. Muito tempo, né, Felipe? Nossa parceria já tá só rindo de bons frutos aí, né? Exatamente. Acho que cada vez mais, né? Nosso intuito aqui da parceria é trazer, né, muitos dados, muitas informações e principalmente, né, estratégias para vocês aplicarem, obviamente, no ponto de venda, né, tanto para a indústria quanto para o varejo. Felipe, 2026 é um ano especial. É especial. Para nós brasileiros, especificamente, né? Para quem é ligado em futebol ou não. Gente, para quem acompanha futebol ou não, acompanha a Copa do Mundo, a gente não considera. Gostando de futebol ou não, você vai olhar. Exato. E a Copa do Mundo, Felipe, ela muda tudo no Brasil, né? Particularmente, assim, a gente muda, parece que o brasileiro fica mais feliz, né? Fica. Ele vai mais às compras, eu acho que, assim, os amigos se reúnem. Olha, gente, eu acho que Copa do Mundo, independente, né? Se o Brasil vai passar, vai ganhar ou não, vai evoluir. Exato. E a Scantec trouxe um estudo exclusivo, né, Felipe? Conta pra gente um pouquinho desse estudo. Exatamente, Dani. A Scantec, na verdade, a gente começou a se questionar, né? Qual que é o efeito da partida, né? Dos jogos, principalmente olhando para a Copa do Mundo. E acho que existe, né, realmente esse efeito partida. E todo mundo, né, no setor, né, do varejo sente realmente que alguma coisa muda, né, quando o Brasil joga. Então, o movimento na loja, ele é diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados aqui mais à frente. O carrinho de compra, ele é diferente, né? Mas ninguém tinha mensurado isso com rigor. Então, a gente fez essa análise, né? A gente fez esse estudo que ele está bem completo, tem informações muito relevantes, porque a gente quer realmente trazer essas informações, esses dados, para todos terem as melhores decisões, né, as melhores estratégias durante esse período dessa sazonalidade tão importante. Principalmente no supermercado, né, Felipe? Ele trabalhar melhor a indústria, né? Sim, ver se sim. ela tá investindo certo, né? Exatamente. As categorias. Acho que tanto supermercado, né, tem que ter um olhar muito forte em entender qual que é o momento, né, que tem o maior fluxo na loja. Será que o ticket médio aumenta? Quais são as categorias, né, que ela deveria trabalhar com maior foco? Quais são as missões, né, de compra que o consumidor está buscando em dias que antecedem os jogos e no dia do jogo? Então, a gente fez uma análise bem granular através de uma ferramenta nossa, né, que chama Scan Shopper, tá? Então, a partir disso, só dando um passo atrás, a Scantec ela tem uma capacidade, né, que, enfim, única dentro do mercado, que é a leitura ticket a ticket do varejo, né? Então, a gente tem uma cobertura de mais de 85%, né, do varejo alimentar e a gente mensura efetivamente o que passa pelo sistema, né, de caixas dos varejos. E com isso, a gente não está falando de uma amostra, né? Não é uma pesquisa de intenção, por exemplo. É realmente o comportamento real, né, de compra e em tempo real. Então, isso faz total diferença. E a partir dessa ferramenta do Scan Shopper, é uma plataforma que a gente consegue acompanhar o comportamento do shopper ao longo do tempo, né? E a gente utilizou nessa pesquisa exatamente para identificar essas tendências. A gente vai trazer dados até de quanto aumenta, né, o fluxo em loja 2 horas antes do jogo. Então, é uma informação bem granular e que reflete, obviamente, nas estratégias que a gente vai compartilhar com vocês. O período, Felipe, Tem algum período específico? Sim. Na verdade, a gente analisou os eventos de futebol, né? E aí, principalmente, a última Copa do Mundo, né, de 2022, mas a gente também pegou eventos mais recentes, dias de jogos somente, então, do Mundial de Clubes do ano passado, que foi durante um período mais longo, da Libertadores, né, dos 2 últimos anos, do Intercontinental. Claro que são campeonatos bem menores do que uma Copa do Mundo, mas também trouxemos dados da Copa de 2022, né, para trazer esses dados do efeito dos dias de jogos especificamente versus a média das semanas anteriores para a gente poder ter uma percepção do que aumenta, né, em termos de fluxo em loja, de ticket médio, de volume nas categorias consumidas. Antes da gente falar sobre tudo isso, que eu acho que esses dados interessam aí para vocês, para mercadistas, para você que é da indústria. Super. Vamos comparar, eu acho que vocês fizeram essa comparação. O que mudou na Copa, o que vocês já perceberam que vai mudar aí no consumo? Copa do Mundo de 2022, estamos em 2026, 2022 um outro universo vindo de pandemia, o mundo
totalmente fora de sintonia ainda. O que vocês perceberam em relação a esses dois eventos aí? Boa. Acho que, pessoal, é bem importante, assim, a gente vive realmente outra realidade, né? Acho que mudou bastante coisa. Então, tem alguns fatores econômicos, inclusive, que eu acho que são importantes, né, da gente mencionar. Em 2022, né, a gente tinha um cenário que na verdade, assim, em 2026, a gente tem um cenário com inflação menor, né, projetada em 3,7 contra 5,8, né, no período da Copa anterior. A renda média também, real do brasileiro, ela tá mais alta. Então, esses são fatores, né, positivos, né? Então, o brasileiro tem mais dinheiro disponível para gastar nesse momento, né? Mas a gente tem também o juro, ele tá mais alto, né? E a tendência de assistir em casa aos jogos, a gente vê um pouco também dessa tendência. Então, acho que esses fatores macroeconômicos são super importantes da gente considerar. A gente sabe que estamos num momento também desafiador, onde o volume consumido ele tá um pouco menor, mas eu acho que tem muitas oportunidades quando a gente olha para as categorias específicas. E tem um ponto que eu acho que é super importante, que quando a gente compara o evento em si, a Copa, em 2022 a gente tinha 32 seleções e esse ano são 48. O número de jogos aumentou muito também, então a gente tinha 64 jogos e esse ano, né, a gente tem 104 jogos e a gente tem 39 dias de evento. Então olha a janela que a gente tem em termos de oportunidade, né, com uma sazonalidade que eu considero a Copa do Mundo muito maior. E acho que o melhor disso, que também impacta bastante, é o horário dos jogos. Né? Esse ano, mais de 43% dos jogos, eles acontecem entre 19 e 23 horas. Os do Brasil também. Os do Brasil também, boa parte dos do Brasil também acontecem nesse período. E isso tende a estimular muito mais o consumo em casa, aqueles momentos de conexão, né? E eventualmente isso pode ser muito benéfico para os supermercados. Nossa, bacana, Felipe. Vamos falar das categorias? E aí, o que vai... Olha aí, ó, os Jogos do Brasil, pessoal, realmente uma parte, ainda mais na primeira parte da Copa, né? Realmente a maioria é 19 horas, pelo que a gente já olhou, né? Sim. E imagina que o pessoal vai fazer compra e vai levar para casa. Vai sair do trabalho já, passar no supermercado e já levar, né? O que vai estar em alta aí? O que o supermercadista tem que ter na gôndola dele lá, capricha lá na exposição? O que não vai poder faltar? Perfeito. Acho que aqui, Dani, tem um ponto que é super importante, né? Até antes da gente entrar nas categorias específicas, que é entender um pouco o movimento de fluxo em loja, né, desse consumidor. E aí, o que a gente consegue identificar? O consumidor, a partir dos dados, né, que a gente verificou, ele não espera necessariamente o dia do jogo para se preparar. Ele age na véspera do jogo, né? Então, nos dias anteriores ao jogo, principalmente no dia anterior ao jogo, a gente vê que o tráfego em loja, né, ou seja, o fluxo em loja, ele sobe em média 6,7%. E quando a gente olha para a Copa do Mundo de 2022 especificamente, ele é ainda maior esse efeito, crescendo aí aproximadamente 8,3%. Então, a pessoa ela acaba antecipando a compra para não precisar sair, obviamente, quando o jogo está rolando. Mas tem um ponto muito interessante que a gente observou, que não é só na véspera do jogo que esse fluxo aumenta. A gente vê também que 2 horas antes, né, do apito inicial do jogo, esse fluxo em loja, ele também dispara. Para você ter ideia, na Copa de 2022, quando a gente olha, né, todos os jogos da Copa, o aumento de fluxo de lojas nas 2 horas antes do jogo, ele aumentou em média 70%. Nossa. Então significa, né, que as pessoas também têm essa compra de emergência. Ou seja, puta, faltou esse item, então estou me preparando na corrida, deixa eu comprar alguma coisa para reunir o pessoal em casa, por exemplo. Então, são 2 comportamentos super importantes e que impactam, obviamente, né, no que a gente vai ver com relação às categorias. Acho que, comentando sobre as categorias, né, um ponto super legal é que, olhando para todas as categorias do que a gente considerou da cesta de Copa do Mundo, envolvem diversas categorias, né? A gente vê que o ticket médio, ele aumenta 25% Nossa. Na véspera do jogo. Então, olha que oportunidade legal, né? Para os supermercadistas. Dá para ele caprichar aí no faturamento, hein? Exatamente. Dá uma boa... Exatamente. São itens, né, que trazem um maior valor agregado também. E, de novo, olhando para essas 2 ocasiões, né? Um abastecimento um pouco mais planejado, né? Dias antes do jogo. E, na hora do jogo, não esquecer de ter abastecimento, não esquecer de ter o produto correto para essas compras de emergência. Tá? Então, acho que são fatores super interessantes
interessantes. E quando a gente olha, né, para a questão do carrinho da Copa, tem um tema que ele é muito interessante e já conecto isso a um dos jogos do Brasil, né? Quando o jogo ele é no sábado, a gente vê que a sexta-feira anterior ela registra um aumento de 19% no fluxo em loja. Dentre os dias da semana, é o dia que mais amplifica o fluxo em loja quando o jogo acontece no sábado. Tá aí uma oportunidade super boa, porque um dos jogos do Brasil na primeira fase, que a gente espera que ele chegue até a final, né? Mas um dos jogos do Brasil na primeira fase, que é o que está garantido, acontece no sábado, e tem um outro que acontece na sexta-feira, que é um momento também que amplifica bastante. Final de semana, né? De qualquer maneira. O fluxo, exatamente, exatamente. Então, esse é um ponto super positivo. E falando, enfim, do carrinho, né? Das categorias, da Copa, Felipe, estou curiosa. Das categorias, vamos lá. Quis trazer esses dados para embasar um pouco o tema, mas das categorias... O que a gente tem observado, Dani? A Copa, ela transforma, né, o jogo em um evento social, né? E isso é muito legal, porque é o coração do que a gente chama de momento de conexão. Então, o brasileiro, ele não assiste futebol sozinho, geralmente. Tem algumas exceções, ok? Mas geralmente ele reúne a família, chama os amigos, né? Organiza um espaço em casa. Putz, eu mesmo, né, quando era mais jovem, reunia o pessoal, né, na rua de casa. É mais legal, né? É super mais interativo, né? Aquela torcida, aquela ânsia pelo jogo. E essa dinâmica, ela muda completamente como a compra é feita, quais itens ele escolhe para compartilhar. E quando a gente vê, né, os dados de fato, a gente vê isso muito nítido. Então, o estudo também, ele trouxe informações muito relevantes de 2 grupos de categorias. Categorias que a gente atribui à conexão, que são ligadas ao evento, e categorias do cotidiano. É muito legal observar que essas categorias, eu já vou comentar quais são, de conexão, em média, elas crescem 19% em volume, enquanto categorias do cotidiano, elas caem 11% em volume. Então, significa que é uma janela super boa para incentivar esses itens de conexão e itens que acabam tendo maior valor agregado. Dentre os destaques, o que provoca esse compartilhamento? Então, itens ligados a churrasco, esse é um grande destaque, né? Brasileiro é churrasco. Brasileiro é churrasco. Mas tem um ponto interessante aqui, a churrasqueira, o acessório em si, também tem um crescimento gigantesco nesse período. Então, se você tem esse produto, né, disponível na sua loja, é um item que aumenta realmente a procura. Lembrando, Felipe, que a Copa do Mundo, gente, é meio do ano, né? A gente vai estar meio que assim, inverno. Sim. É inverno, começando inverno, né? Sim, quando começa. sim. Exatamente. E tem sim categorias relacionadas ao inverno, mas a gente vê também que com o avanço a gente não tem mais temperatura muito bem definida, né, no Brasil. Então, tem o avanço do El Niño agora, que vai aumentar as temperaturas. Então, a projeção é que as pessoas, estando frio ou calor, elas não deixam de fazer o churrasquinho, eu falo né? assim, você come geralmente dá mais fome, não sei, né? O pessoal, sei lá, sim, as carnes, né? Sim, então, tiver um pouquinho mais frio nesse dia aí. Exato. Mas todas as categorias que envolvem, né, churrasco, então, principalmente as carnes, né? Parte de linguiça, né? Toda a parte, inclusive, quando a gente olha para outras categorias também relacionadas ao churrasco, elas amplificam muito a venda. E a gente viu também um dado muito legal que geralmente os cortes, né, de carnes, por exemplo, de frangos, são cortes mais especiais versus cortes do cotidiano. Por isso a gente fala dessas categorias, né, de conexão versus categorias que estão mais lá no cotidiano, no dia a dia. Tem outros destaques legais, né? A gente está nesse movimento todo de saudabilidade, também de performance. A gente viu que Air Fryer, por exemplo, aumentou muito o consumo já na última Copa. Então, imagina nessa Copa eu aqui. Adoro. Exato, para fazer... Sou super fã. E é prático, né? E é prático também. As pessoas hoje estão olhando muito para essa questão de saudabilidade e saudável. E deixa a comida muito saudável. Exatamente. Então, a saudabilidade e a praticidade está cada vez mais em alta, né? Então, é um item que teve um incremento muito bom também no volume vendido. E as indústrias estão trazendo muitas novidades, assim, para fazer na Air Fryer. Muitas novidades, que são... Eu acho que a gente tem falado muito dessa tendência, né, de praticidade, de pratos prontos, e aí se encaixa muito bem dentro dessa estratégia, né, para as indústrias e para o varejo também, conectar esses 2 pontos. E acho que um ponto importante também, outra categoria que, claro, é super relevante e que a gente sabe, né, que tem oportunidades aí no início desse ano, mas que a gente acredita muito que vai performar bem no período de Copa, é bebidas, né? Ia perguntar, então, Felipe, cadê a cerveja? Cadê a cervejinha? A cervejinha tem que estar lá no copo.
E o destaque da última Copa, por exemplo, não só cerveja, né, que teve um incremento de volume muito grande, de aproximadamente 27%, o chopp também, né, ele está sempre dentro dessa cesta de conexão, mas tem outras bebidas, como o espumante, o whisky, o próprio gin, o energético também, que as pessoas têm tomado bastante por questão de performance, e se une um pouco a questão de saudabilidade também, né? Como uma alternativa. E aquelas bebidas prontas, Felipe? Também, isso está bem em alta. Mulherada, acho que gosta. Isso está bem em alta. As misturas alcoólicas, né? Os aperitivos. Então, ainda mais com esse consumo em casa, tende a aumentar bastante também essa questão das bebidas pré-prontas já, né? Ou misturas para você fazer uma bebida especificamente. E acho que, Dani, um ponto importante para trazer para o pessoal aqui, em linha com esse movimento, né, de saudabilidade também, tem uma tendência muito forte, então aí a gente pode conectar a categorias como refrigerante zero, que vem crescendo super acima, né, versus o regular. Bebida sem álcool, né, também. Bebida sem álcool, a cerveja zero, a cerveja de baixa caloria. Para você ter ideia, no ano móvel, cerveja zero cresceu 27%, enquanto, né, a categoria tem sofrido bastante com a questão de volume especificamente. Então, como você falou, acho que tem itens muito ligados a churrasco, petiscos, bebidas muito forte nesse contexto, toda essa questão de saudabilidade, né, de zero, e as bebidas da moda também, como a gente comentou, tende a estar muito em alta. Acho que independentemente dessas categorias, é uma oportunidade gigantesca, né, principalmente para a indústria, para o varejo, pensar também em cross-sell, que outros itens podem, né, ser incentivados e a pessoa que está comprando para a Copa já aproveitar e comprar um item, né, correlato também para amplificar as vendas. Posso perguntar dos snacks, dos embutidos? Eles aparecem? Claro. Porque embutido a gente sabe que ainda as opiniões divergem aí, né? Sim. Os snacks, salgadinhos, a gente tem até salgadinhos mais saudáveis também. Sim. Ainda aparecem em destaque? Aparece. Toda a parte de snacks, tanto a parte mais saudável quanto os snacks regulares mesmo. Se a gente pega dados da última Copa, eles realmente tiveram um incremento muito grande em vendas, porque isso une a praticidade, né? Então, o salgadinho, né? O biscoito, assim, então, eles são itens que são práticos e eles estão, de novo, conectados a essa questão de momentos de socialização, momentos de conexão. E os próprios embutidos, você trouxe um ponto interessante até. O que a gente vê também? Frios industrializados, né, eles também tiveram um crescimento muito relevante. Porque quando você se reúne, você às vezes oferece uma tábua de frio, você quer oferecer até opções. É melhor estar cortado, né? Exatamente, mais sofisticado porque é o petisco, né? Que você tá lá vendo o jogo e você não para de comer um segundo. Então são sim categorias muito relevantes que também tem um incremento muito grande em vendas. Ainda mais aquilo que a gente falou, né, Felipe? O pessoal não. Olha, o trabalho, gente, as pessoas trabalham e vão sair correndo no dia do jogo. Exato. É uma correria. O jogo, mesmo que seja de sexta, né? Sábado, uns trabalham, outros não, enfim. Mas assim, eu acho que tudo. E muita gente chega na hora, porque é muito trânsito. Exato. Né? Mas assim, você quer tudo prontinho, né? Tudo pronto. Então, quanto, né, mais você tiver essa facilidade, ou você tentar se antecipar um pouco para já fazer essa compra nesse momento é super importante. E uma curiosidade, Felipe, o que chamou a atenção de vocês? Teve algum ponto da pesquisa que falou, não, olha, isso a gente esperava, nossa, que surpresa. Qual foi um destaque, assim, positivo ou negativo, enfim? Boa, eu acho que tem dois grandes pontos, né? Quando a gente analisa toda essa questão do fluxo em loja, eu acho que isso é muito valioso, né? E por quê? Eu enxergo que aqui a gente tem uma grande oportunidade para a gente conectar as missões de compra. Então, o dia que antecede o jogo, né, os dias que antecede o jogo, a gente vê que amplifica bastante o fluxo, mas a gente também vê aquele ponto que eu comentei, que 2 horas antes do jogo a gente também tem uma amplificação muito grande. Tem a correria. Que é a correria. Então, olha que oportunidade legal, né, de preparar a loja tanto para atender o consumidor que vai se planejar um pouco mais, quanto também para aquele consumidor que vai estar na correria, vai ter a compra de emergência sendo feita. Acho que esse é um ponto super relevante. E Dani, a gente também fez uma análise, e aí pegando eventos mais recentes, né, por conta de transformações no comportamento do consumidor mesmo, que a gente se perguntou também, né, no final das contas, o efeito partida, ele vale a pena para o varejo? Ele é importante? Pergunta importante. Ele é importante para o varejo? Afinal, tem o Campeonato Brasileiro rolando. Também tem. E vai voltar depois da Copa. Exatamente. Então, a gente vê que sim, esse efeito ele é importante, ele traz um maior fluxo para a loja dentro dos pontos que eu comentei, ele traz incremento de vendas para categorias relevantes e, no todo, quando a gente olha, né, a questão de faturamento, independentemente dos dias de jogos, né, se é benéfico para o varejo ou não, a gente vê que, por exemplo, pegando o Mundial de Clubes do ano passado como referência, no período, né, que ele durou, que foi de 1 mês aproximadamente, o faturamento no varejo ele foi 4,7% maior
versus o mesmo período de 2024. Olha. E a Copa do Mundo, a gente sabe que tem um impacto maior ainda, né? Então, com base em todos esses dados de aumento de fluxo, categorias que geram maior valor agregado, a gente acredita muito que vai trazer um efeito mais positivo ainda pro varejo, essa grande sazonalidade que a gente pode chamar. Felipe, né? Nossa, vocês anotaram? O supermercadista anotou aí. Exato, tem que... prepara a loja antes e... É pro dia, né? 2 horas antes aí, porque o seu consumidor vai voltar lá. Exato. Alinha com a indústria e as categorias que você tem que incrementar ali, né? Exatamente. Na gôndola, que elas não podem faltar. Exatamente. Trabalho cross. Trabalho cross. Olha quantas dicas. Tem várias dicas. E eu acho que resumindo, pessoal, primeiro, assim, queria até deixar um convite. A gente tem esse estudo bem completo feito. Onde dá para acessar? Então, a gente podem acessar os seus contatos de atendimento à Scantec, porque a gente pode apresentar esse estudo completinho para vocês, personalizar para as categorias que vocês atuam. Mas acho que em grandes linhas, né? Olhando para tudo que a gente falou, acho que de dicas... sortimento sempre, né? Acho que a gente tem que pensar... Cuidar, né? Nessa época, né? Exato. Ainda mais. Você supermercadista de olho. Já tá na hora, né? Falta pouco aí pra Copa. Já deveria estar... Não, enfim, mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo ainda. Dá tempo. Então, assim... Acho que o grande insight aqui dá pra gente trabalhar um portfólio diferenciado versus aquelas categorias de conexão que a gente falou, categorias que podem ser incentivadas dentro desse período, né, sazonal. Então, o consumidor, né, além de churrasco, petiscos, bebidas mais premium também tem uma tendência muito forte dessa questão da premiumização, né? Queijos especiais. Tô lembrando agora que outras categorias que foram destaques também. Além das versões mais saudáveis, né, como a gente comentou, acho que podem ser grandes alavancas de crescimento. E tem um ponto aqui que é super importante, como eu falei, entender as missões de compra. Então, tá preparado para atender, né, o consumidor que vai para uma compra mais planejada ou que vai para uma compra mais de emergência. Então, isso acho que ponto-chave para focar no sortimento. Segundo ponto, né? Acho que uma questão que é super importante a gente olhar é para o abastecimento, né? Então, principalmente essas 2 horas antes do jogo, tem que ter o produto em loja. Então, ruptura não é admitido, né? Porque o consumidor, ele tá buscando naquele momento e ele tem pouco tempo para tomar decisão. Vai ficar bravo, hein? Ele vai ficar nervoso. Vai ficar nervoso. E ele, realmente, assim, é um ponto super importante até para gerar fidelização, para ele voltar depois nos próximos jogos, inclusive saber que ele encontra o produto na sua loja, né? Cross, que nem você falou, Dani, acho que é super importante. Dá pra fazer, né? Várias coisas legais aí, né? Nessas categorias. Eu acho que se a gente pegar churrasqueira ao lado de carvão e tentar aproximar da carne também. Poxa, dá pra fazer, dá pra brincar muito com a indústria, hein? Bebida gelada. Bebida gelada é um ponto super, super importante. Você já tá bebida ali, né? Investir em geladeira, reforçar aí. Exatamente. E até... Se a gente pegar bebidas geladas e colocar próximo dessas categorias como petiscos, de queijos, né? Amendoim, por exemplo, pode gerar um cross também, acho que é uma dica super, super interessante. E realmente, assim, olhar para as categorias, e até categorias que não foram citadas, mas que têm oportunidades, que a gente pode gerar realmente esse cross no momento da compra que o consumidor vai estar lá disponível. E acho que tem um ponto, Dani, que a gente não mencionou, mas que é super importante. Acho que, principalmente, né, para a indústria, mas é importante o varejista tá de olho também, que é a questão do digital e do streaming esse ano. Tá. Já era algo em alta em 2022, não que não fosse, mas eu acho que esse ano, né? Esse ano tá muito maior. Então, assim, eu acho que é uma grande tendência que vai diferenciar bastante de Copas anteriores, né? Então, ainda mais conectando com esse ponto de potencialmente, né, os brasileiros assistindo esses jogos mais em casa, se reunindo, tem uma grande estratégia aí do e-commerce, né? As pessoas também utilizando o canal digital para fazer as compras, né? Para se preparar, e até como um ponto de facilidade em si. Não quer nem sair. Não é nem sair, então é importante... vocês que têm e-commerce estarem preparados também no canal digital. Tem que chegar antes do jogo, né? Exatamente. Tem que chegar antes do jogo, de preferência, né? A comida tem que chegar antes do jogo. Se chegar depois, o seu cliente vai ficar nervoso. O pessoal vai ficar nervoso durante o jogo, não é bom, né? Esperamos que o Brasil não deixe a gente tão irritado, mas e se enfim... perder, então, a irritação vai né, ao quadrado. Exatamente. E eu acho que um ponto legal, essa questão dos streamings está muito em alta, né? Então, eu vejo que é, inclusive, uma oportunidade para as próprias indústrias. Eu imagino que vai ter muitos QR Codes
codes, né, durante os jogos, nesses streams, né, que estão disponíveis para gerar conversão de vendas. Então, a pessoa redireciona o QR Code, por exemplo, de uma determinada marca ou produto, e ele já redireciona para o carrinho de compras para ser feita a venda no canal digital. Então é algo que está em alta, né? A gente vê jogos já de campeonatos atuais sendo transmitidos também nesses streams, não só na televisão aberta ou fechada. Vamos falar os nomes aqui. Não podemos falar os nomes já aqui. Conhece. Mas acho que é uma tendência super forte e uma estratégia também para amplificar as vendas. Ai, Felipe, bacana. Foi ótimo, porque dá pra gente falar muito... Mas acho que o principal já foi dito, né? Eu acho que sim. Alinhado com o que o Felipe falou, não tem muito a ver com a Scantec, mas vamos dar dica aqui para vocês, supermercadista, além de categorias. Olha, lembre-se, reforce o atendimento, não adianta aquilo que ele falou sobre os momentos de consumo, né? O cara que vai chegar lá para comprar 2 horas antes, o seu cliente ainda não vai querer ficar 2 horas para passar no caixa ou não ter o self-checkout. Então, assim, atenção ao seu atendimento no dia, né? Ainda mais nos dias de jogos do Brasil. Vale a pena ficar de olho, né? Com certeza. Clima da loja, ambiente da loja. É bom ter aquele clima de copa, a visibilidade pessoal em loja. Com camiseta do Brasil, não é? Excelente eu acho que ponto, isso ajuda também, né? Ajuda super e ajuda também até a direcionar o consumidor para essas categorias que a gente quer incentivar. Então, acho que esse clima de Copa, né, ele é super relevante. Então, visibilidade em loja, acho que mais uma dica aí muito bem pontuada. Né? E atendimento, porque não é que eu te falo eu tive, não sei vocês, assim, eu já tive experiências, eu me lembro de Copas anteriores. Sim. Na última Copa aí. De você chegar no supermercado ou em uma loja, sei lá, de conveniência, não sei, ter aquela fila e você não conseguir... Assim, quando você pagou, já começou o jogo. Exato. Então, ou você acaba desistindo, né? Ou você tem que muita ficar gente esperando muito tempo. larga produto, porque você... né, muita gente quer chegar antes. Então, assim, se você não reforça, né, você tem que ficar de olho aí no seu atendimento. Com porque certeza. não adianta... Vai ter um fluxo grande, principalmente antes do jogo, né? Isso é um fato. Isso é. Agora, o cara, às vezes, é que ele falou, essa compra de reposição. Pega um produto, 2 ali, ele quer passar e quer... Quanto mais selfie se tiver, ótimo. Mas, às vezes, tem fila também no selfie. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que fluir, né? O atendimento, Com né? certeza. É um ótimo ponto. Felipe, bacana. Mais algum ponto? Não, Você acho que vale só a pena? uma mensagem, acho que final, né? Pegando até um paralelo. A gente sabe que em Copa do Mundo, né? O país para, literalmente, mas o consumo não, né? Não, e nem o supermercado. Tá isso lá é aberto, muito importante. A farmácia também. Então, a gente tá vendo aqui que o efeito partida, né? Que a gente tem chamado, ele é real, ele é mensurável, assim como a gente trouxe aqui com alguns dados, né? E para a Copa de 2026, acho que minha grande mensagem com a estrutura do torneio, o horário dos jogos e o momento, né, atual, a gente acredita que ele vai ser maior do que nunca. Então, acho que se preparem, né, para esse evento, com todas as dicas aqui que a gente deu, porque quem se preparar antecipadamente, com certeza vai sair junto aí. Esperamos que campeão junto do Brasil, né? Você falou até um percentual, né? 4 alguma coisa, não foi? De crescimento de ticket? 4,7%, mas isso lembrando, né? Na Copa do Mundo tende a aumentar mais ainda porque é um evento maior, mais robusto. Então, 4,7% no faturamento e tende aí a ser maior nessa Copa do Mundo por conta de todos esses fatores que a gente mencionou. E em dias de Jogos do Brasil, né? Em dias de Jogos do Brasil vai ser também maior. Porque a gente pode até colocar em um percentual a mais, né, Felipe? Quando o Brasil joga, né? Com certeza, Quanto mais o Brasil for aí no torneio, esperamos melhor para o consumo, é isso? Esperamos que tenha a final, né, que ele chegue, porque com certeza vai ser muito benéfico para o melhor para o consumo, né? Quanto mais a gente também que trabalha aqui, né? Do lado do supermercado, do lado da indústria. Exatamente. Né? A gente vê, né? Tem essa outra visão, né? Sim. Então, assim, pra gente que é consumidor, acho que é bom também, fica tudo muito animado. Super. Não é? O comércio, de uma forma geral, é muito animado, né? Dos dias de jogos, todo esse clima, né? É um clima, né? É um ambiente que se cria em torno, né? Que envolve muito mais do que simplesmente jogos de futebol, envolve uma questão emocional. Como também. Eu falei, gostando de futebol, não, gente. Tem gente que nem torce pra ninguém, só assiste. Nem sabe das regras do futebol, mas tá lá naquele momento de se reunir com as pessoas, né? Eu acho que o comércio quer dizer, é uma grande. Pro comércio é um grande acontecimento esse ano pro comércio. Exatamente. Obrigada, Felipe. Quem quiser te encontrar lá na Scantec, faz como? Podem me encontrar no LinkedIn, Felipe Passarelli. E como eu comentei, querem ter acesso a esse estudo completo, só acessar o seu time de atendimento. Ou podem me acessar também pelo LinkedIn, que será um prazer apresentar para vocês. Tanto o pessoal da indústria quanto o supermercadista, né, Felipe? Se eles quiserem. Sim. E aí, dicas valiosas, né? Exato. Tem mais, né, para quem quiser ouvir? Tem mais dicas aqui. A gente trouxe uma versão mais resumida, mas acho que já com vários insights, com várias estratégias aí para a gente colocar em prática realmente.
E contem super com a Scantec. Obrigado, Dani, pelo convite. Felipe, obrigada. Nos vemos aí novamente. Sim. Né? Não sei quando, mas a gente sempre se encontra, né, Felipe? Sempre se encontra. Talvez segundo semestre, aí depois da Copa. Talvez, quem sabe, a Scan traga outro estudo, né? Sim, sim. A gente sempre tem estudos especiais de temas, né, que estão quentes no momento, então será um prazer vir aqui novamente. E vamos ver, né, trazer depois, quem sabe, os resultados da Copa, né, que sejam muito positivos. Isso que eu pensei, quem sabe a gente não veio aí pra fazer essa, né? Exato. Esse balanceamento aí, né? Do que aconteceu. Se as hipóteses se concretizaram, realmente vai ser muito bom. Obrigada. Obrigado você. E você que tá vendo a gente aí, acompanha a gente no Portal Super Varejo, no Spotify, no Deezer, nas redes sociais, e a gente se vê no próximo episódio. Dá um tchauzinho ali, Felipe. Obrigado, pessoal. Tchau.